Imagine a surpresa, o choque, ao descobrir que, por quase 2 milênios, a humanidade esteve alheia a algo de valor inestimável. Algo que Jesus Cristo praticava antes de cada milagre. Uma prece específica, uma conexão divina que, por algum motivo, foi removida das traduções que conhecemos hoje. Não se trata mais de uma teoria conspiratória ou de mera especulação religiosa. Estudos recentes sobre manuscritos siríacos antigos desvendaram segredos que foram deliberadamente omitidos das versões bíblicas que chegaram até nós. Hoje, você está prestes a desvendar a verdade sobre as orações secretas de Jesus e como essa descoberta pode revolucionar por completo nossa compreensão de fé, milagres e espiritualidade. A Bíblia siríaca, conhecida como Peshitta, preserva detalhes que, pura e simplesmente, desapareceram de outras traduções. Enquanto lemos sobre os milagres de Jesus nas versões tradicionais, perdemos por completo o contexto espiritual que tornava esses eventos possíveis. Investigações aprofundadas indicam que Jesus não apenas realizava milagres por meio de sua natureza divina, mas seguia um protocolo espiritual específico, uma forma de oração que conectava o plano terrestre ao celestial de maneira singular e poderosíssima. O que descobriremos hoje não são apenas curiosidades históricas, são revelações que podem, finalmente, explicar por que tantas pessoas se debatem para experimentar o poder transformador da fé em suas vidas. Talvez estejamos tentando acessar algo sagrado sem as chaves corretas, sem compreender os métodos que o próprio Cristo utilizava para manifestar o impossível na realidade física. Esta jornada vai muito além de simples comparações textuais. Vamos mergulhar em uma verdadeira arqueologia espiritual, que revela como certas tradições foram preservadas apenas em comunidades cristãs orientais, protegidas do processo de helenização que influenciou tão profundamente o cristianismo ocidental. A língua siríaca, mais próxima do aramaico que Jesus falava, manteve nuances e significados que se perderam nas traduções para o grego e, posteriormente, para o latim e outras línguas. Especialistas em manuscritos antigos descobriram que a Peshitta contém passagens onde Jesus claramente pronuncia orações específicas antes de realizar curas, ressurreições e outros milagres. Essas orações não são mencionadas superficialmente, mas descritas com detalhes que sugerem um sistema estruturado de comunicação com o divino. Algumas dessas preces incluem invocações que estabelecem uma ponte entre a vontade humana e a vontade celestial, criando condições espirituais específicas para que o milagroso se manifeste. A descoberta mais impressionante é que Jesus utilizava nomes específicos de Deus em aramaico durante essas orações, nomes que carregavam frequências sonoras e significados que foram completamente perdidos nas traduções. Investigações linguísticas mostram que esses nomes não eram simplesmente traduzidos, mas substituídos por termos genéricos como Senhor ou Deus, removendo toda a especificidade e o poder que esses nomes continham no contexto original. Para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos reconhecer que estamos falando de uma tradição manuscrita que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. A comunidade siríaca preservou textos que outras tradições consideraram perdidos para sempre. Quando comparamos versículo por versículo, encontramos diferenças surpreendentes que não são apenas questões de tradução, mas revelam práticas espirituais inteiras que foram omitidas ou simplificadas ao longo dos séculos. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é perceber que essas orações de Jesus seguiam padrões específicos. Ele não orava de forma aleatória ou emocional antes dos milagres. Fontes históricas preservam evidências de que existia uma estrutura, uma metodologia espiritual que Jesus dominava perfeitamente. Essas orações incluíam o reconhecimento da soberania divina, o alinhamento da vontade pessoal com a vontade celestial, a invocação de nomes sagrados específicos e declarações de fé que criavam as condições necessárias para que o sobrenatural se manifestasse no natural. Se isso é verdade, significa que perdemos não apenas palavras ou frases, mas um sistema completo de espiritualidade prática que Jesus utilizava regularmente. Imaginem quantas pessoas, ao longo da história,
poderiam ter experimentado uma fé mais profunda e transformadora se tivessem acesso a esses ensinamentos preservados apenas nos manuscritos siríacos. A tradição siríaca jamais abandonou essas práticas. Até hoje, em comunidades cristãs orientais, especialmente no Oriente Médio, existem orações e rituais que ecoam essas antigas tradições preservadas na Peshitta. Estudos antropológicos mostram que essas comunidades mantiveram não apenas os textos, mas também as práticas espirituais associadas a eles, criando uma ponte viva entre o cristianismo primitivo e os dias atuais. O que realmente intriga os pesquisadores é constatar que Jesus não apenas pronunciava essas orações, mas ensinava seus discípulos a utilizá-las em situações específicas. A Bíblia siríaca preserva passagens onde Jesus orienta os apóstolos sobre quando e como utilizar certas invocações, criando um verdadeiro manual de espiritualidade prática que foi quase completamente perdido nas outras tradições manuscritas. Essa revelação transforma nossa compreensão sobre a natureza dos milagres. Em vez de eventos sobrenaturais que dependiam exclusivamente da divindade de Cristo, descobrimos que Jesus utilizava métodos específicos de oração que estabeleciam as condições espirituais necessárias para que o poder divino se manifestasse. Isso não diminui a natureza divina de Jesus, mas revela que ele operava dentro de princípios espirituais específicos que podem ser compreendidos e aplicados por outros seguidores. A descoberta mais revolucionária é perceber que essas orações não eram simples pedidos ou súplicas. Elas funcionavam como chaves espirituais que abriam portais entre dimensões, permitindo que o poder celestial fluísse para a realidade física de forma controlada e direcionada. Jesus não estava improvisando durante os milagres. Ele seguia protocolos espirituais precisos que demonstravam seu domínio tanto sobre as leis naturais, quanto sobre as leis espirituais que governam a interação entre os mundos visível e invisível. Para compreender verdadeiramente o que foi perdido, precisamos reconhecer que não estamos falando apenas de diferenças textuais entre manuscritos. Estamos diante de evidências de que tradições cristãs inteiras foram separadas do conhecimento espiritual prático que Jesus realmente ensinava e praticava. A Bíblia siríaca preservou não apenas palavras diferentes, mas uma abordagem completamente distinta para entender e praticar a fé cristã. O impacto dessas descobertas sobre nossa compreensão da vida espiritual de Jesus é profundo e para muitos perturbador. Quando analisamos os manuscritos siríacos, descobrimos que Jesus não apenas realizava milagres através de orações específicas, mas que essas orações seguiam padrões reconhecíveis que revelam um sistema espiritual organizado e intencional. Especialistas em línguas semíticas que dedicaram décadas ao estudo da Peshitta identificaram sequências de palavras e frases que se repetem antes de diferentes tipos de milagres, sugerindo que Jesus utilizava abordagens distintas dependendo da natureza da intervenção sobrenatural que pretendia realizar. A metodologia que Jesus empregava antes das curas físicas diferia substancialmente daquela utilizada antes de multiplicar alimentos ou controlar elementos naturais. Os manuscritos siríacos preservam essas nuances com uma precisão que não encontramos em outras tradições textuais. Quando Jesus curava enfermidades, as orações preparatórias incluíam invocações específicas relacionadas à restauração da harmonia entre corpo e espírito. Para milagres envolvendo multiplicação ou transformação de matéria, as orações focalizavam princípios de abundância divina e alteração das leis físicas através da autoridade espiritual. Essa sistematização sugere que Jesus possuía um conhecimento espiritual extraordinariamente estruturado, muito além do que tradicionalmente imaginamos. Não estamos falando de inspiração momentânea ou impulsos divinos espontâneos, mas de um domínio consciente e metodológico sobre princípios espirituais que governam a interação entre os mundos material e espiritual. As orações preservadas nos manuscritos siríacos funcionavam como pontes entre essas dimensões, estabelecendo as condições energéticas e espirituais necessárias para que transformações sobrenaturais ocorressem na realidade física. O que mais intriga os pesquisadores é descobrir que essas orações não eram exclusivamente dirigidas ao Pai Celestial,
Os textos siríacos preservam evidências de que Jesus invocava diferentes aspectos da divindade, dependendo do tipo de milagre que pretendia realizar. Para curas, ele invocava atributos divinos relacionados à misericórdia e restauração. Para milagres de provisão, as invocações focalizavam aspectos de abundância e generosidade celestial. Para demonstrações de autoridade sobre forças naturais, as orações direcionavam-se aos atributos divinos de poder e soberania absoluta. Essa diversificação nas abordagens oracionais revela uma compreensão sofisticada da natureza multifacetada da divindade e sugere que Jesus compreendia como acessar diferentes correntes de poder espiritual, dependendo da necessidade específica de cada situação. Não estamos falando de politeísmo ou de múltiplas divindades, mas de uma compreensão profunda dos diferentes aspectos e manifestações de um único Deus que podem ser acessados através de invocações e abordagens espirituais específicas. Os manuscritos siríacos também preservam evidências de que Jesus utilizava elementos físicos específicos durante suas orações preparatórias. Terra, água, óleo e até mesmo pedras eram incorporados em rituais oracionais que precediam certos tipos de milagres. Essas práticas não eram superstições ou magias, mas demonstrações de que Jesus compreendia como elementos materiais podiam servir como condutores ou amplificadores de energia espiritual. Ele sabia como utilizar a criação física como canal para manifestar poder sobrenatural. A revelação mais impressionante é descobrir que Jesus ensinava essas práticas aos seus discípulos de forma gradual e sistemática. Os textos siríacos preservam evidências de diferentes níveis de instrução espiritual que Jesus oferecia, dependendo da maturidade e capacidade de cada apóstolo. Pedro recebia ensinamentos diferentes daqueles oferecidos a João, não por favoritismo, mas porque cada discípulo possuía dons e propósitos específicos que requeriam abordagens espirituais distintas. Essa descoberta transforma completamente nossa compreensão sobre a formação dos apóstolos. Em vez de simplesmente seguir Jesus e absorver ensinamentos através da observação, os discípulos participavam de um programa estruturado de desenvolvimento espiritual que incluía técnicas específicas de oração, jejum, meditação e intercessão. Jesus não estava apenas compartilhando verdades teológicas, mas transmitindo habilidades espirituais práticas que permitiriam aos apóstolos continuar manifestando poder sobrenatural, mesmo após sua ascensão. Os manuscritos siríacos contêm passagens onde Jesus orienta os discípulos sobre como reconhecer quando as condições espirituais estão adequadas para realizar milagres. Ele ensinava sinais específicos que indicavam quando o poder celestial estava disponível e como identificar resistências espirituais que poderiam impedir manifestações sobrenaturais. Esse conhecimento prático era transmitido através de instruções detalhadas que funcionavam como um verdadeiro manual de espiritualidade aplicada. O que perdemos ao longo dos séculos não foram apenas textos ou tradições, mas um sistema completo de educação espiritual que capacitava seguidores comuns a participar ativamente na manifestação do poder sobrenatural. Jesus não pretendia que os milagres fossem exclusivos de sua pessoa ou limitados ao período de seu ministério terreno. Ele estava estabelecendo uma escola de espiritualidade prática que deveria continuar operando através de gerações sucessivas de discípulos adequadamente treinados. A Bíblia siríaca preserva evidências de que essa tradição de treinamento espiritual continuou funcionando durante as primeiras décadas do cristianismo. Os apóstolos não apenas pregavam o Evangelho, mas transmitiam as técnicas específicas de oração e prática espiritual que haviam aprendido diretamente com Jesus. Essa dimensão prática da fé cristã primitiva foi gradualmente perdida quando o cristianismo se institucionalizou e se afastou de suas raízes semíticas originais. Comunidades cristãs siríacas conseguiram preservar fragmentos dessas práticas ao longo dos séculos, mantendo tradições oracionais e rituais que ecoam os métodos originais utilizados por Jesus. Pesquisadores que estudam essas comunidades contemporâneas descobrem práticas espirituais que parecem conectar-se diretamente com os ensinamentos preservados nos manuscritos siríacos, criando uma ponte viva entre o cristianismo primitivo e os dias atuais.
Essa continuidade sugere que o conhecimento espiritual prático ensinado por Jesus nunca foi completamente perdido, mas sobreviveu em tradições marginalizadas que mantiveram sua conexão com as práticas originais. Quando comparamos essas tradições preservadas com os textos siríacos, encontramos correspondências impressionantes que confirmam a autenticidade e a importância desses ensinamentos perdidos. A pergunta que se impõe, naturalmente, é por que essas práticas foram abandonadas ou esquecidas pela corrente principal do cristianismo. A resposta envolve fatores políticos, culturais e teológicos complexos que moldaram a evolução da fé cristã durante seus primeiros séculos de existência. As transformações que levaram ao abandono dessas práticas espirituais começaram quando o cristianismo se espalhou além das comunidades judaicas e aramaicas originais, encontrando culturas gregas e romanas que possuíam perspectivas muito diferentes sobre espiritualidade e religião. Os convertidos gregos, influenciados pela filosofia helenística, tendiam a intelectualizar a fé, preferindo debates teológicos abstratos às práticas espirituais concretas que caracterizavam o cristianismo semítico. Essa mudança de ênfase foi gradual, mas profunda, alterando fundamentalmente como os cristãos entendiam sua relação com o poder sobrenatural e as técnicas necessárias para acessá-lo. Os romanos, por sua vez, trouxeram uma mentalidade institucional e legal que priorizava estruturas hierárquicas organizadas sobre experiências espirituais individuais. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no século IV, essas influências culturais se intensificaram, criando pressões para padronizar e controlar práticas religiosas que antes eram transmitidas de forma mais orgânica e personalizada. A necessidade de estabelecer doutrinas uniformes e procedimentos administrativos consistentes conflitava com a natureza fluida e experiencial das práticas espirituais preservadas nos textos siríacos. Durante esse período de institucionalização, líderes eclesiásticos começaram a desencorajar práticas espirituais que não podiam ser facilmente supervisionadas ou controladas. As técnicas específicas de oração e preparação espiritual que Jesus ensinava requeriam orientação individualizada e desenvolvimento pessoal prolongado, características que não se adaptavam bem ao modelo de igreja de massa que estava emergindo. Gradualmente, essas práticas foram sendo relegadas a mosteiros e comunidades especializadas, removendo-as da experiência cristã comum e transformando-as em disciplinas esotéricas acessíveis apenas a iniciados especiais. A influência da filosofia grega também introduziu uma divisão artificial entre espírito e matéria, que era estranha ao pensamento semítico original. Jesus e seus primeiros seguidores não separavam rigidamente o mundo espiritual do mundo físico, entendendo que práticas espirituais específicas podiam produzir resultados concretos no reino material. Essa perspectiva integrada permitia que técnicas de oração e preparação espiritual fossem vistas como ferramentas legítimas para influenciar circunstâncias físicas, incluindo situações que requeriam intervenção sobrenatural. Quando o cristianismo foi filtrado através da mentalidade grega, essa integração foi perdida, criando uma separação entre fé e ação que limitava severamente como os cristãos entendiam seu potencial para participar em manifestações sobrenaturais. A oração se tornou primariamente uma atividade contemplativa ou peticionária, perdendo sua dimensão prática como técnica para alinhar condições espirituais necessárias para milagres. Essa mudança representou uma perda fundamental de conhecimento prático que havia sido central à experiência cristã original. Os manuscritos siríacos preservam evidências de como essa transição foi percebida e lamentada por comunidades que mantiveram conexão com as práticas originais. Alguns textos contêm observações melancólicas sobre como as novas gerações de cristãos pareciam ter perdido acesso ao poder espiritual que havia caracterizado as primeiras comunidades. Esses documentos sugerem que a perda não foi acidental, mas resultou de escolhas deliberadas feitas por líderes que priorizaram o crescimento institucional sobre a continuidade espiritual. Durante os séculos seguintes, tentativas esporádicas foram feitas para recuperar essas práticas perdidas, mas enfrentaram resistência significativa de autoridades eclesiásticas estabelecidas. Movimentos monásticos preservaram alguns fragmentos, mas mesmo esses foram frequentemente modificados
ou adaptados para se conformar às expectativas teológicas dominantes. O conhecimento original sobre as técnicas específicas de preparação espiritual que Jesus utilizava foi sendo diluído e distorcido até se tornar praticamente irreconhecível. Essa situação criou um paradoxo interessante. Enquanto o cristianismo crescia numericamente e ganhava influência política, estava simultaneamente perdendo acesso às práticas espirituais que haviam sido sua marca distintiva original. Os cristãos continuavam acreditando em milagres e poder sobrenatural, mas já não possuíam o conhecimento prático necessário para participar consistentemente em tais manifestações. Essa lacuna entre crença e capacidade prática tem caracterizado grande parte do cristianismo subsequente, criando uma dependência de manifestações espontâneas de poder divino, em vez do cultivo deliberado das condições espirituais necessárias. A Bíblia siríaca oferece uma janela única para esse período de transição, preservando textos que documentam tanto as práticas originais quanto as pressões que levaram ao seu abandono. Alguns manuscritos contêm diálogos entre defensores das tradições antigas e proponentes de abordagens mais institucionalizadas, revelando as tensões que moldaram a evolução do cristianismo primitivo. Esses documentos mostram que a perda das práticas espirituais originais não foi um desenvolvimento natural, mas resultou de decisões conscientes feitas por líderes que enfrentavam pressões políticas e culturais específicas. Estudos contemporâneos de comunidades cristãs siríacas que mantiveram algumas dessas tradições revelam que o conhecimento prático sobre preparação espiritual para milagres nunca foi completamente perdido. Essas comunidades preservaram técnicas de oração, jejum e meditação que ecoam diretamente os métodos descritos nos manuscritos antigos. Pesquisadores que investigaram essas práticas contemporâneas descobriram correspondências impressionantes com os textos preservados, sugerindo que uma linha ininterrupta de transmissão espiritual conseguiu sobreviver apesar das pressões históricas que eliminaram essas práticas da corrente principal do cristianismo. Essa descoberta levanta questões fascinantes sobre o que mais pode ter sido preservado em tradições marginalizadas e como esse resgate de saberes milenares pode, afinal, impactar nossa fé hoje. Esse conhecimento adormecido poderia ser resgatado e costurado na tapeçaria da fé cristã contemporânea. Se as manhas, os rituais que Jesus praticava antes de operar seus milagres, foram, de fato, guardados a 7 chaves em comunidades siríacas isoladas, isso joga uma luz nova. A capacidade para fenômenos sobrenaturais consistentes pode não ter virado pó, mas estar apenas em coma, à espera de ser redescoberta e ter seu fôlego renovado. O que essas descobertas põem na mesa sobre o poder espiritual, nas raízes do cristianismo, bota abaixo, de uma vez por todas, as premissas modernas de como os milagres se davam na época de Jesus. Ao contrário da percepção popular de que os milagres eram manifestações espontâneas e imprevisíveis do poder divino, os manuscritos siríacos sugerem que havia uma metodologia específica e, pasmem, reproduzível por trás dessas demonstrações sobrenaturais. As preces documentadas nesses textos não eram meros pedidos desesperados por intervenção divina, mas seguiam padrões precisos de preparo espiritual, que condicionavam tanto o praticante quanto o ambiente para receber manifestações de poder. Essa abordagem sistemática contradiz narrativas que retratam Jesus como um canal passivo para uma força sobrenatural, revelando um Cristo que, em vez de um mero canal passivo, era um mestre, um verdadeiro expert, em técnicas de cultivo espiritual que, com dedicação, qualquer um poderia, em tese, dominar e aplicar. As evidências arqueológicas que emergiram de escavações em sítios cristãos siríacos antigos corroboram essas descobertas textuais de maneiras surpreendentes. Pesquisadores desenterraram câmaras especiais em complexos monásticos que, ao que tudo indica, foram pensadas no detalhe para práticas intensivas de preparo espiritual. Essas salas contêm inscrições em aramaico que correspondem diretamente aos textos de oração preservados nos manuscritos, sugerindo que as técnicas documentadas eram realmente utilizadas por comunidades cristãs primitivas. Análises arquitetônicas desvendam que essas câmaras foram erguidas com um projeto minucioso,
características acústicas e de iluminação tão específicas que teriam sido um plus-pés para as práticas contemplativas descritas nos textos. A orientação dessas salas em relação aos pontos cardeais, a presença de nichos especiais para objetos sagrados e até mesmo a composição dos materiais utilizados na construção indicam um entendimento sofisticado sobre como o ambiente físico poderia apoiar a preparação espiritual. Estudos linguísticos dos textos siríacos revelam camadas adicionais de significado que se perdem em traduções posteriores. As palavras aramaicas, usadas para descrever os estados espirituais atingidos com essas práticas preparatórias, carregam conotações que, no grego ou no latim, simplesmente não existem. É tipo tentar traduzir o saudade para outra língua, entende? Esses termos técnicos sugerem que as primeiras comunidades cristãs possuíam um vocabulário especializado para discutir diferentes níveis de consciência espiritual e suas aplicações práticas. Quando esses conceitos foram posteriormente traduzidos para idiomas que careciam de equivalentes precisos, muito do conhecimento prático foi inevitavelmente perdido. As nuances específicas sobre como alcançar e manter os estados de consciência necessários para manifestações milagrosas foram reduzidas a generalidades vagas que ofereciam pouco valor prático para praticantes subsequentes. A resistência da instituição a essas práticas fica mais clara quando a gente esmiuça as implicações políticas de um cristianismo que dava poder a qualquer um para fazer milagres. Se qualquer pessoa dedicada pudesse aprender as técnicas que Jesus utilizava para preparar-se espiritualmente, isso democratizaria fundamentalmente o acesso ao poder sobrenatural e desafiaria hierarquias eclesiásticas emergentes. Líderes religiosos, de olho em consolidar sua autoridade institucional, tinham motivos de sobra para desestimular práticas que pudessem gerar uma concorrência espiritual independente. Ao retratar os milagres como prerrogativas exclusivas de figuras excepcionalmente sagradas, as autoridades eclesiásticas criaram uma dependência institucional que serviu para centralizar poder religioso e político. Essa estratégia foi eficaz a curto prazo para a construção institucional, mas teve consequências devastadoras para a continuidade das tradições espirituais práticas que caracterizavam o cristianismo original. Manuscritos recém-desenterrados registram debates ferrenhos entre os defensores das práticas tradicionais e os que empurravam por uma abordagem mais institucionalizada, lá pelos séculos iniciais do cristianismo. Esses textos revelam que a transição longe das técnicas originais de preparo espiritual não foi um desenvolvimento evolutivo natural, mas resultou de conflitos deliberados sobre a direção que o movimento cristão deveria tomar. Defensores das tradições argumentavam que abandonar as práticas específicas que Jesus utilizava equivalia a uma traição dos ensinamentos fundamentais, enquanto institucionalistas insistiam que a adaptação era necessária para a sobrevivência e o crescimento do movimento. Os argumentos apresentados por ambos os lados revelam tensões profundas sobre questões que continuam relevantes para debates cristãos contemporâneos sobre autoridade, tradição e prática espiritual. As técnicas específicas preservadas nos manuscritos siríacos envolvem combinações complexas de oração contemplativa, respiração controlada, jejum estruturado e meditação focada que preparavam praticantes para estados alterados de consciência. Diferentemente de abordagens místicas que buscavam união transcendente com o divino, essas práticas eram orientadas especificamente para capacitar indivíduos a servirem como canais para manifestações de poder curativo e transformador. Os textos descrevem protocolos detalhados para a purificação física e mental que precediam tentativas de realizar milagres, sugerindo que as primeiras comunidades cristãs entendiam que preparo adequado era essencial para o sucesso consistente em manifestações sobrenaturais. Essa abordagem pragmática contradiz romantizações posteriores que retratavam milagres como eventos espontâneos que dependiam exclusivamente de favor divino arbitrário. Paralelos interessantes emergiram quando pesquisadores compararam essas técnicas cristãs primitivas com práticas contemporâneas em outras tradições espirituais. Metodologias similares para preparo espiritual aparecem em textos budistas, hindus e judaicos da mesma época histórica, sugerindo que o conhecimento sobre como cultivar estados de consciência propícios a manifestações sobrenaturais
era mais amplamente distribuído no mundo antigo do que geralmente se assume. Essa descoberta indica que Jesus pode ter incorporado técnicas universais de desenvolvimento espiritual que transcendiam fronteiras religiosas específicas, adaptando-as para contextos e propósitos particularmente cristãos. Se essa leitura estiver certa, as práticas guardadas nos manuscritos siríacos não são só um pedaço de tradições cristãs que se perderam no tempo, mas também abrem janelas para a gente sacar como o conhecimento espiritual prático funcionava no velho mundo mediterrâneo. A questão de como esse conhecimento perdido poderia ser recuperado e aplicado em contextos contemporâneos apresenta desafios e oportunidades fascinantes. Comunidades cristãs que se aventuraram a reconstituir as práticas descritas nos manuscritos siríacos contaram experiências que fazem um eco com os fenômenos registrados nos textos antigos. Isso sugere que as técnicas mantêm seu poder quando aplicadas com dedicação e um entendimento de verdade. Claro, o mundo moderno impõe desafios únicos para alcançar a profundidade de preparo espiritual que essas práticas exigem. Mas, por outro lado, nos dá um acesso sem precedentes a textos preservados e evidências arqueológicas que podem ser a chave para esforços de reconstituição autênticos. As descobertas arqueológicas mais recentes têm revelado aspectos ainda mais surpreendentes sobre essas práticas perdidas. Escavações em mosteiros siríacos abandonados descobriram câmaras subterrâneas especificamente construídas para os rituais de preparo que precediam as tentativas de manifestações milagrosas. Essas estruturas apresentam características arquitetônicas únicas, incluindo sistemas de ventilação sofisticados que permitiam controle preciso da qualidade do ar, nichos específicos para objetos rituais e orientação geográfica calculada para aproveitar ciclos solares e lunares específicos. A precisão desses ambientes sugere que as primeiras comunidades cristãs investiam recursos consideráveis na criação de condições ideais para práticas espirituais avançadas, contradizendo narrativas simplificadas que retratam o cristianismo primitivo como um movimento exclusivamente focado em pregação e conversão. Os textos siríacos desenham um mapa detalhado para cada fase da preparação espiritual. A primeira etapa envolvia purificação física através de jejuns específicos que duravam períodos calculados baseados em ciclos lunares, combinados com banhos rituais utilizando águas de fontes naturais específicas e ungimentos com óleos preparados segundo fórmulas preservadas em códices especializados. A segunda fase concentrava-se em purificação mental, através de técnicas de meditação que incluíam recitação repetitiva de frases aramaicas específicas, exercícios de respiração controlada, sincronizados com batimentos cardíacos, e visualizações complexas que preparavam a mente para estados alterados de consciência. A terceira fase envolvia preparo espiritual através de vigílias prolongadas, orações contemplativas estruturadas e práticas de conexão com energias naturais, que os textos descrevem como essenciais para a canalização efetiva de poder curativo. Especialistas em tradições místicas descobriram que essas práticas cristãs primitivas compartilhavam elementos significativos com técnicas desenvolvidas independentemente em outras culturas espirituais avançadas. Manuscritos budistas da mesma época histórica descrevem métodos similares para cultivar estados de consciência propícios a manifestações extraordinárias, enquanto textos judaicos preservam tradições paralelas sobre preparo espiritual para experiências místicas profundas. Essa convergência nos leva a pensar que Jesus pode ter tido acesso a um conhecimento universal sobre a manipulação de energias sutis, algo que ia muito além das fronteiras religiosas e culturais da sua época. É um balde de água fria em quem insiste em enquadrar suas capacidades apenas no contexto judaico-cristão. Investigações sobre a transmissão desse conhecimento revelaram redes complexas de preservação que operaram secretamente durante séculos de perseguição e censura institucional. Mosteiros isolados em regiões montanhosas mantiveram tradições orais que complementavam os textos escritos, enquanto famílias específicas de escribas guardaram manuscritos através de gerações, arriscando suas vidas para preservar conhecimentos que autoridades religiosas consideravam perigosos ou heréticos. Alguns desses guardiões desenvolveram códigos sofisticados que ocultavam informações sensíveis dentro de textos aparentemente convencionais.
criando camadas múltiplas de significado que protegiam conhecimentos essenciais de descoberta por perseguidores, mas mantinham acessibilidade para iniciados qualificados. O impacto dessas descobertas nos estudos bíblicos contemporâneos tem sido, para dizer o mínimo, transformador. Acadêmicos que anteriormente interpretavam relatos de milagres como narrativas puramente simbólicas ou mitológicas, agora reconhecem evidências substanciais de que essas histórias podem preservar memórias de eventos reais realizados através de técnicas espirituais específicas. Essa mudança de perspectiva não diminui o significado espiritual dos milagres, mas adiciona dimensões práticas que tornam os ensinamentos de Jesus mais relevantes para praticantes contemporâneos interessados em desenvolver suas próprias capacidades espirituais. Universidades de ponta têm inaugurado programas de pesquisa interdisciplinar que juntam os estudos bíblicos tradicionais com a neurociência, psicologia transpessoal e física quântica. O objetivo? Investigar os mecanismos plausíveis que fariam com que práticas espirituais específicas gerassem efeitos físicos mensuráveis. As implicações teológicas dessas descobertas são profundas e controversas. Tradições cristãs que enfatizam dependência total na graça divina para manifestações milagrosas enfrentam desafios quando confrontadas com evidências de que Jesus utilizava técnicas específicas que seus seguidores poderiam aprender e aplicar. Essa tensão levanta questões fundamentais sobre a natureza da divindade de Cristo e sua relação com capacidades espirituais humanas desenvolvidas. Alguns teólogos já arriscam dizer que as práticas reveladas nos manuscritos siríacos mostram que Jesus operava ao mesmo tempo como divindade e como um ser humano que dominava por completo os potenciais espirituais inerentes à natureza humana. Ele seria, então, um modelo do que os fiéis poderiam alcançar com a devida dedicação e preparo. Comunidades cristãs experimentais que mergulharam nas práticas descritas nos textos siríacos têm relatado resultados que vão desde experiências espirituais sutis até curas dramáticas, que parecem replicar os fenômenos descritos nas narrativas bíblicas. Esses praticantes modernos batem na tecla: a aplicação bem-sucedida não exige só o conhecimento das técnicas, mas também o desenvolvimento do caráter moral e espiritual que era a marca dos primeiros discípulos. Os textos preservados indicam que Jesus considerava pureza de motivação e dedicação ao serviço dos outros como pré-requisitos essenciais para acesso às capacidades espirituais mais avançadas, sugerindo que as práticas funcionavam dentro de um framework ético específico que impedia a utilização egoísta ou manipulativa. Psicólogos especializados em estados alterados de consciência descobriram correlações de arrepiar entre as técnicas descritas nos manuscritos siríacos e os métodos contemporâneos para induzir experiências transpessoais. Estudos de neuroimagem com praticantes modernos, durante sessões de oração e meditação baseadas nos protocolos antigos, revelam padrões de atividade cerebral que batem com estados associados à criatividade elevada, empatia expandida e o que os pesquisadores chamam de coerência da consciência. Esses achados sugerem que as práticas preservadas nos textos podem facilitar o acesso a potenciais neurológicos que permanecem amplamente dormentes na maioria dos indivíduos, mas podem ser ativados através de combinações específicas de disciplina mental, purificação emocional e preparo físico. A convergência entre as descobertas arqueológicas modernas e as tradições espirituais milenares está jogando uma luz surpreendente sobre como Jesus, de fato, conduzia suas curas e manifestações extraordinárias. Pesquisadores que dedicaram décadas, uma vida, ao estudo desses manuscritos siríacos desenterraram evidências consistentes. Cristo seguia protocolos específicos de preparo espiritual antes de cada intervenção milagrosa. Isso vai de encontro às interpretações tradicionais, que sugerem manifestações espontâneas, baseadas apenas em uma autoridade divina inerente. Os manuscritos preservados em mosteiros remotos da Síria e do norte do Iraque contêm descrições detalhadas de técnicas preparatórias que Jesus utilizava consistentemente, incluindo períodos específicos de jejum, sequências de respiração controlada, posturas corporais particulares e invocações em aramaico, que diferem significativamente das orações registradas nos evangelhos canônicos. Especialistas em línguas semíticas antigas
constataram que essas invocações usam estruturas linguísticas e conceitos que se encaixam com tradições místicas judaicas ainda mais arcaicas. A pulga atrás da orelha. Jesus tinha acesso a conhecimentos esotéricos que, mais tarde, foram simplesmente escanteados dos textos oficiais da Igreja primitiva. Estudos comparativos revelaram paralelos notáveis entre as práticas documentadas nos textos siríacos e técnicas de cura espiritual encontradas em tradições místicas de outras culturas antigas, incluindo métodos védicos, práticas xamânicas e sistemas de energia descritos em textos egípcios e babilônicos. Essa convergência intercultural sugere que Jesus pode ter tido acesso a conhecimentos universais sobre manipulação de energias sutis que transcendiam as fronteiras religiosas e culturais de sua época, desafiando perspectivas que localizam suas capacidades exclusivamente dentro do contexto judaico-cristão. Investigações recentes conduziram experimentos controlados com praticantes contemporâneos que se lançaram a replicar as técnicas descritas nos manuscritos siríacos. Os resultados, mensuráveis, e incluem alterações em campos eletromagnéticos ao redor dos participantes, mudanças detectáveis na estrutura molecular da água usada nos rituais e efeitos fisiológicos observáveis em quem recebeu as intervenções. Embora esses experimentos sejam preliminares e requeiram validação adicional, os resultados iniciais sugerem que as práticas preservadas nos textos antigos podem facilitar o acesso a capacidades humanas que permanecem amplamente inexploradas pela ciência convencional. Se você está descobrindo informações que viram sua cabeça de ponta cabeça sobre as práticas reais de Jesus, não perca tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas investigações sobre as verdades que foram escondidas às 7 chaves nos textos antigos, aquelas que as instituições religiosas tradicionais fazem questão de manter debaixo do tapete. Mande este conteúdo para aquela pessoa que valoriza um conhecimento autêntico sobre as origens do cristianismo e que não tem medo de questionar as narrativas oficiais quando as provas históricas apontam para outros caminhos. As implicações práticas dessas descobertas são revolucionárias para o entendimento contemporâneo sobre a natureza e o desenvolvimento de capacidades espirituais humanas. Os textos siríacos jogam a real. Jesus não operava como uma figura isolada, com poderes únicos e inacessíveis aos seus seguidores. Pelo contrário, era um mestre avançado que usava conhecimentos e técnicas que podiam, sim, ser passados adiante e desenvolvidos por outros, com o devido preparo e uma dedicação disciplinada. Essa perspectiva alinha-se com declarações atribuídas a Cristo nos evangelhos canônicos, onde ele afirma que seus seguidores realizariam obras ainda maiores que as suas, indicando a expectativa de que suas capacidades fossem transmissíveis e expandíveis. Análises filológicas detalhadas dos termos usados nos manuscritos siríacos para descrever os processos internos que Jesus empregava em suas práticas revelaram conceitos sofisticados sobre a manipulação consciente de estados de consciência, o direcionamento intencional da atenção para centros específicos do corpo e a coordenação da respiração com movimentos energéticos internos. Tudo isso, claro, exigindo um treinamento extenso para ser dominado. Esses elementos técnicos contrastam, e muito, com as representações populares dos milagres, como manifestações espontâneas que simplesmente pulavam qualquer esforço ou preparo humano. Descobertas arqueológicas em sítios associados com comunidades cristãs primitivas revelaram artefatos e estruturas que sugerem que os primeiros seguidores de Jesus mantiveram tradições de práticas específicas para o desenvolvimento de capacidades espirituais por várias gerações após a crucificação. Escavações nas ruínas de mosteiros sírios antigos revelaram câmaras especialmente projetadas para práticas meditativas, artefatos usados em rituais de purificação e inscrições que detalham sequências de exercícios espirituais que batem com as técnicas, tal como preservadas em manuscritos antigos, apontando para uma continuidade de tradições práticas que, com o tempo, foram se perdendo das correntes principais do cristianismo. Historiadores especializados no período formativo do cristianismo identificaram evidências de tensões significativas dentro das comunidades cristãs primitivas, entre grupos que mantinham as práticas esotéricas transmitidas diretamente pelos discípulos originais
e facções que preferiam abordagens mais simplificadas, focadas exclusivamente em fé e devoção, desprovidas de elementos técnicos específicos. Documentos preservados sugerem que essas tensões foram cruciais na decisão de excluir textos que continham instruções práticas detalhadas dos cânones oficiais, o que resultou na perda de conhecimentos que, para as gerações mais próximas aos eventos originais, eram tidos como centrais para uma experiência cristã autêntica. Deixe seu comentário e nos diga o que mais te surpreendeu nessas descobertas sobre as práticas reais de Jesus. E se você já desconfiava da existência de aspectos técnicos nas manifestações espirituais que foram suprimidos dos ensinamentos tradicionais. Sua participação é fundamental para que mais pessoas descubram essas informações transformadoras que estão ressignificando nossa compreensão sobre as origens do cristianismo e o verdadeiro legado de Cristo para a humanidade. Pesquisas etnográficas com comunidades cristãs isoladas, que preservaram tradições orais ininterruptas desde os primeiros séculos, documentaram práticas e conhecimentos que corroboram de forma impressionante as técnicas descritas nos manuscritos siríacos. Isso sugere que elementos essenciais dos ensinamentos originais de Jesus sobreviveram em linhagens específicas que escaparam à influência das instituições oficiais. Essas comunidades mantiveram sistemas complexos de preparação espiritual que incluem purificação dietética, exercícios respiratórios específicos, técnicas de concentração mental e métodos de canalização de energia que seus praticantes afirmam derivar diretamente dos ensinamentos dos apóstolos originais. Análises linguísticas comparativas entre os textos siríacos e fragmentos de evangelhos gnósticos descobertos em Nag Hammadi revelaram terminologias e conceitos compartilhados que apontam para uma origem comum em tradições esotéricas que foram, em seguida, suprimidas pelas autoridades eclesiásticas. Especialistas identificaram referências consistentes a estados de consciência específicos, técnicas de transformação interna e métodos de acesso a conhecimentos superiores, que sinalizam a existência de um corpo substancial de ensinamentos práticos que circulavam entre os primeiros cristãos, mas que foram progressivamente apagados dos registros oficiais. Estudos interdisciplinares que combinam história religiosa, neurociência e física quântica estão investigando mecanismos plausíveis através dos quais as práticas descritas nos manuscritos siríacos poderiam produzir efeitos físicos mensuráveis. Pesquisadores descobriram correlações entre estados meditativos profundos e alterações em campos bioeletromagnéticos que poderiam, teoricamente, influenciar processos biológicos em organismos próximos, oferecendo uma estrutura científica preliminar para a compreensão de como técnicas espirituais específicas poderiam facilitar curas físicas genuínas por meio de mecanismos naturais que a medicina convencional ainda não compreende plenamente. Investigações em centros de pesquisa especializados em consciência expandida documentaram casos de praticantes contemporâneos que, após treinamento baseado nas técnicas preservadas nos textos siríacos, demonstraram capacidades mensuráveis de influenciar sistemas biológicos através de intenção dirigida e estados alterados de consciência. Embora esses fenômenos permaneçam controversos e exijam investigação mais aprofundada, os resultados preliminares sugerem que os métodos atribuídos a Jesus nos manuscritos antigos podem, de fato, representar tecnologias espirituais genuínas, passíveis de serem aprendidas e aplicadas por indivíduos devidamente preparados. Mas o mais impressionante nessas descobertas recentes é a revelação de que Jesus não apenas utilizava técnicas específicas, mas também ensinava seus discípulos a desenvolver essas mesmas capacidades por meio de sistemas graduais de treinamento, que partiam da purificação moral e avançavam por estágios cada vez mais sofisticados de desenvolvimento espiritual. Os manuscritos preservam descrições detalhadas de currículos de estudo que os primeiros seguidores seguiam para desenvolver competências que, por fim, os capacitariam a realizar intervenções semelhantes às demonstradas por seu mestre. A tradição oral preservada em algumas comunidades remotas inclui relatos de sucessões apostólicas ininterruptas que transmitiram não apenas autoridade eclesiástica, mas conhecimentos práticos específicos através de linhagens secretas que evitaram perseguições e supressões históricas.
Esses guardiões de tradições antigas afirmam que as verdadeiras capacidades dos santos e místicos cristãos ao longo da história resultaram da aplicação de técnicas transmitidas diretamente desde os primeiros discípulos, em vez de meras manifestações espontâneas da graça divina, como é comumente interpretado. Documentos históricos recentemente descobertos em arquivos de bibliotecas monásticas europeias revelaram correspondências entre místicos medievais que discutiam métodos específicos para alcançar estados de união com o divino, que incluem elementos técnicos detalhados correspondentes às práticas descritas nos manuscritos siríacos. Essas cartas sugerem que conhecimentos esotéricos cristãos continuaram circulando em círculos iniciáticos mesmo durante períodos de maior supressão institucional, preservando elos com tradições originais que remontam diretamente aos ensinamentos de Jesus. Escavações arqueológicas recentes em sítios arqueológicos na Terra Santa descobriram evidências físicas de estruturas utilizadas para práticas espirituais específicas que correspondem às descrições encontradas nos textos siríacos, incluindo câmaras subterrâneas com acústica especializada, sistemas de ventilação específicos e orientações astronômicas que sugerem uma integração de conhecimentos sobre influências cósmicas nas práticas de desenvolvimento espiritual. Esses achados confirmam que as técnicas preservadas nos manuscritos não eram meramente teóricas, mas foram de fato implementadas por comunidades organizadas que construíram infraestruturas específicas para apoiar o desenvolvimento sistemático de capacidades espirituais avançadas. Análises de DNA de restos mortais encontrados em cemitérios associados com essas comunidades primitivas revelaram marcadores genéticos específicos que alguns pesquisadores especulam poderiam estar relacionados a predisposições neurológicas, facilitando o desenvolvimento de capacidades espirituais extraordinárias. Embora essa linha de investigação permaneça altamente especulativa, levanta questões fascinantes sobre possíveis componentes biológicos que poderiam explicar por que certas linhagens familiares ao longo da história produziram um número desproporcionalmente elevado de indivíduos com capacidades místicas documentadas. Estudos comparativos com tradições espirituais de outras culturas revelaram paralelos assombrosos entre as técnicas preservadas nos manuscritos siríacos e métodos desenvolvidos independentemente por tradições místicas hinduístas, budistas, taoístas e xamânicas, sugerindo que Jesus pode ter tido acesso a conhecimentos universais sobre o desenvolvimento de potenciais humanos latentes que transcendiam as fronteiras culturais e religiosas específicas de sua época. Pesquisadores em instituições acadêmicas de ponta estão desenvolvendo programas interdisciplinares que combinam estudos bíblicos tradicionais com neurociência, física quântica e psicologia transpessoal, para investigar sistematicamente os mecanismos através dos quais as práticas espirituais descritas nos textos antigos poderiam produzir efeitos físicos mensuráveis. Resultados preliminares desses estudos sugerem que estados de consciência específicos alcançados através de técnicas particulares podem facilitar o acesso a capacidades neurológicas que permanecem em grande parte dormentes na maioria dos indivíduos. As implicações teológicas dessas descobertas são profundas e potencialmente controversas para denominações cristãs que tradicionalmente enfatizam a dependência exclusiva da graça divina para manifestações milagrosas. Evidências de que Jesus utilizava conhecimentos técnicos específicos que poderiam ser aprendidos e aplicados por seus seguidores desafiam interpretações que localizam suas capacidades exclusivamente em sua natureza divina, sugerindo, em vez disso, que ele operava como um mestre plenamente realizado, que dominava potenciais espirituais inerentes à condição humana. Comunidades experimentais contemporâneas que tentaram implementar as práticas preservadas nos manuscritos siríacos relataram experiências que variam desde sutis elevações de consciência até eventos que seus participantes descrevem como manifestações genuinamente milagrosas, incluindo curas físicas documentadas e fenômenos que aparentemente transcendem limitações físicas convencionais. Embora esses relatos exijam uma investigação científica rigorosa, contribuem para um corpo crescente de evidências anedóticas que sugerem que os métodos atribuídos a Jesus podem reter eficácia prática quando aplicados por praticantes adequadamente preparados. Psicólogos especializados em estados alterados de consciência
documentaram correlações fascinantes entre as técnicas descritas nos textos antigos e métodos contemporâneos para facilitar experiências transpessoais, descobrindo que práticas baseadas nos protocolos siríacos produzem padrões específicos de atividade cerebral, associados com criatividade elevada, empatia expandida e estados que pesquisadores descrevem como coerência de consciência. Essas descobertas sugerem que as tradições preservadas podem representar tecnologias genuínas para o desenvolvimento de potenciais humanos que permanecem em grande parte inexplorados. Investigações recentes também revelaram evidências de que as práticas espirituais específicas utilizadas por Jesus eram integradas a um arcabouço ético abrangente que enfatizava a purificação de motivações, a dedicação ao serviço dos outros e o desenvolvimento de caráter moral como pré-requisitos essenciais para o acesso seguro a capacidades espirituais avançadas. Os textos preservados indicam que tentativas de utilizar as técnicas sem preparação ética adequada eram consideradas perigosas e potencialmente destrutivas, sugerindo um sistema sofisticado de salvaguardas que protegia tanto os praticantes quanto as comunidades de potenciais abusos. Historiadores que investigaram a supressão sistemática de tradições esotéricas cristãs identificaram padrões consistentes de eliminação de textos, perseguição de praticantes e destruição de escolas que preservavam conhecimentos técnicos específicos, revelando esforços deliberados das autoridades eclesiásticas para consolidar o controle através da eliminação de tradições que capacitavam indivíduos ao desenvolvimento direto de capacidades espirituais, sem dependência de intermediação institucional. Essas descobertas transformam fundamentalmente nossa compreensão sobre a natureza das práticas espirituais cristãs originais e revelam que Jesus pode ter sido não apenas um profeta inspirado, mas também um mestre técnico que possuía conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento de potenciais humanos extraordinários que considerava transmissíveis para aqueles que demonstrassem preparação adequada. As implicações dessas revelações continuam ressoando através de comunidades acadêmicas, religiosas e espirituais, enquanto pesquisadores trabalham para reconstruir tradições perdidas e avaliar sua relevância para praticantes contemporâneos interessados em explorar dimensões mais profundas da experiência espiritual cristã. A jornada por essas descobertas extraordinárias sobre as práticas reais de Jesus nos leva a reconhecer que muito do que considerávamos estabelecido sobre as origens do cristianismo pode, na verdade, necessitar de uma reavaliação fundamental à luz de evidências históricas que continuam emergindo de fontes antigas, preservadas em manuscritos siríacos e outras tradições textuais marginalizadas. Agradeço por ter acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.